Olá, esse é o nosso segundo episódio do Conversa aí, Gestão e Tecnologia no Mercado da Advocacia. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante: como liberar tempo do advogado com o uso de automação de processos e inteligência artificial. Esse é um tema fundamental para o crescimento do seu escritório e para o crescimento das pessoas que trabalham nele. Meu nome é Sebastião Oliveira, sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. E eu tenho o prazer de estar aqui com o Saulo, que é o especialista em tecnologia, especificamente para o mercado da advocacia. Seja bem-vindo aí, Saulo. Obrigado novamente, Sebastião. Hoje nós iremos abordar alguns temas relacionados ao tempo gasto ali pelos advogados, seja ele em escritórios ou departamentos jurídicos, e através da visão clínica que o nosso amigo Sebastião tem, nós iremos tentar mostrar a importância da automação de documentos na rotina, né, desses profissionais, né, tanto escritórios, departamentos e órgãos públicos, né, onde essas soluções tecnológicas podem ajudar esses profissionais. Muito legal, muito legal. Porque é interessante nessa aula, assim, eu acompanho o mercado jurídico há mais ou menos 22 anos. E é interessante observar hoje, eu vejo isso nos escritórios clientes nossos, que advogar hoje é muito diferente do que era ser um bom advogado há 20 anos atrás. A trajetória clássica do advogado era isso: ele entrava numa boa faculdade, aí ele entrava num bom escritório como estagiário, depois disso ele fazia uma pós-graduação, às vezes até um mestrado ou doutorado, e virava um profissional bastante técnico, né? Tem até um advogado cliente nosso que ele fala assim: o advogado sempre esteve preocupado com a filigrama técnica do contrato. E é interessante essa visão. O problema é que hoje em dia, nos escritórios mais modernos, em toda a advocacia, é, todo o mercado exige do advogado outras competências que, inclusive, primeiro que ele não precisava 20 anos atrás, e segundo que ele continua não aprendendo na faculdade. Né? Tem várias coisas que ele vai precisar para a formação dele, para ser um bom advogado, e que ele não aprendeu lá na faculdade, no curso de graduação, pós-graduação. Eu trago, por exemplo, algumas dessas competências. Né? Assim, o advogado não aprende na faculdade a prospectar negócios, a prospectar clientes. Raros são os cursos que até comentam alguma coisa disso, trazem alguma técnica, mas em geral é muito pouco. Então, prospectar cliente é uma dessas competências que ele não desenvolve antes de ir para o mercado de trabalho. Uma segunda competência extremamente importante, gestão de pessoas. É assim, já não é uma coisa fácil para quem se especializou nisso. Para quem não tem formação e vai lidar com outros advogados, essa é uma competência crítica que ele vai ter que, de alguma forma, desenvolver. Outra coisa, como é que ele faz a gestão de processos dentro do escritório? E aqui eu não estou falando de processo jurídico. Eu estou falando do fluxo de trabalho, de como é que ele distribui os trabalhos, de como é que ele faz os controles dos trabalhos e por aí vai. Essa é uma competência que na administração, e vocês principalmente vêm da tecnologia, tem todo um trabalho lá, um desenvolvimento para aprender a fazer mapeamento e gestão de processos, coisa que o advogado não tem. Uma outra competência muito importante e cada vez mais importante hoje em dia é a gestão de tecnologia nos escritórios de advocacia. Porque o advogado ele vai ficar ou utilizando a tecnologia para fazer o seu próprio trabalho, ou ele, se ele chegar no nível de coordenação ou sócio, ele vai ter que ser responsável por identificar quais são aquelas tecnologias que são importantes e conseguir implantar isso dentro do escritório, e isso é uma competência, de novo, que ele não aprendeu e ele vai ter que desenvolver. A pergunta agora que fica é: poxa, mas da onde ele arranja tempo para desenvolver isso? Né? Todos nós sabemos, você deve ter essa percepção também, que um advogado hoje, tranquilamente, na maior parte dos escritórios, ele vai trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. É muito comum a gente ver isso nos escritórios de advocacia, porque a pressão, a concorrência, a pressão, o volume de trabalho é muito grande. Ora, se ele vai trabalhar 10, 12, 15 horas, que horário, como é que ele vai fazer para liberar esse tempo e conseguir, de fato, desenvolver essas novas competências? Aí, uma coisa fundamental é a tecnologia. Porque um dos ganhos do trabalho com a tecnologia, da implantação da tecnologia, é minimizar tempo de operação dentro do escritório. E aí, automação, IA, etc., caem como uma luva.
né, é fundamental para você realmente liberar esse advogado, liberar tempo dele, para que de fato ele consiga desenvolver novas coisas. Eu queria que você pegasse a partir daí, Saulo, para falar um pouco para o nosso pessoal que está nos assistindo, como é que vocês têm feito, o que que vocês têm feito em termos de automação, em termos de IA, e que tem liberado o tempo desses advogados no dia a dia de trabalho? Está contigo. O Sebastião, muito bem levantado. E você citou que a pessoa está trabalhando entre 12 e 15 horas, né, por dia, e, e ela está tentando reduzir o tempo de trabalho, mas ela não faz nada diferente. E ela acha que Exatamente. simplesmente vai acontecer um milagre e ela vai trabalhar 9 horas por dia, né? Tem até uma frase do Einstein que ele fala que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados, né, diferentes, né? É perfeito Isso, isso. pois é. E a gente aqui do Corejur, a gente tem essa análise de como encaixar a tecnologia na rotina do advogado, certo? E começar a dar produtividade na rotina dele, reduzindo o tempo e aumentando a sua qualidade de trabalho. Então aqui eu levantei 5 itens que pode aí ajudar o advogado a resolver um problema que é um problema, eu acho que de todos os advogados, que é elaboração de petições. A gente costuma, eu assim, né, pode ser que surja um quarto item, mas os itens que o advogado perde tempo fazendo uma audiência, fazendo petição e fazendo relatórios barra reuniões com o cliente. A audiência, por enquanto, não dá para substituir o advogado por uma máquina, porque a audiência, eu acho que isso vai levar muito tempo para isso acontecer. Eu acho muito difícil, inclusive. Reunião com o cliente, né, o cliente quer ver você, quer conversar com você, é a mesma coisa, um relatório explicativo, uma apresentação de resultado, ele precisa, né, de um advogado explicando para poder mostrar o seu valor perante ao seu cliente em relação aos resultados obtidos. Só que a área agora de documentos dá sim para automatizar. Claro que aquele caso difícil, onde o advogado não tem a tese, eu não estou falando desse caso. Eu estou falando aonde o escritório já tem ali as suas teses consolidadas, os seus modelos vencedores, aonde baseado em resultados ele foi construindo a sua biblioteca jurídica, né, baseado em teses, doutrinas, citações, jurisprudências, enfim. É isso que eu estou dizendo. Então eu citei Que cá aqui para entre nós, nós, né, Saulo? Que cá entre nós é a grande maioria, na maior parte dos escritórios, a maior parte dos escritórios já tem um histórico substancial, exceto aquele que está começando agora, né? Mas a maioria já tem esse estoque, né? exceto esse pessoal ou aqueles escritórios ultra personalizados que Perfeito. existem no Brasil, são os famosos escritórios de boutique, aonde cada caso é um caso, aí realmente não é compatível aí essas soluções. Pode ser até compatível, mas ela não vai conseguir entregar a petição completa, vai exigir ali algum refino. Então, eu levantei para nós, Sebastião, 5 itens para a gente poder debater sobre eles, que é o preenchimento automático de modelos, padronização de modelos, revisões automatizadas, gerenciamento de versões e integrações, né, com sistemas jurídicos, que aí também pode ser um auxílio, né? E ali, antes mesmo, né, da gente poder iniciar sobre esses temas, é muito importante, ao iniciar nesse mundo da automação de documentos, é sempre bom anotar ali quanto tempo se levava da maneira tradicional e quanto tempo se leva agora com a rotina automatizada. A gente costuma dizer que é possível até reduzir em 98% o tempo em que o advogado, o estagiário ali, consegue elaborar suas petições. O primeiro tópico, sobre o preenchimento automático de modelos, né? Isso eu vou também agregar um pouquinho do uso, né? Eu não poderia deixar de dizer da inteligência artificial, né? Aí tem um ponto muito importante, porque eu quero só fazer um adendo aqui, porque muitos escritórios hoje não utilizam a IA para fazer as suas petições
na essência, usando só IA, porque em muitos casos o banco de modelos é do próprio escritório e às vezes Uhum. a IA não teve acesso a eles. Então, o que eu estou dizendo agora não é utilizando todo o conteúdo de uma IA, é sempre focando nos modelos da biblioteca jurídica da rede interna do escritório ou do seu drive, nesse ponto que eu quero chegar. Então, o preenchimento automático de modelos é uma possibilidade que alguns escritórios até citam o famoso Frankenstein. É engraçado, né? Porque é o seguinte: pega um pedaço de um modelo, um pedaço de outro modelo, uma infinidade de outros modelos para poder compor a sua petição original. E em 2012, quando nós fizemos aí um dos primeiros trabalhos, foi até um tema, é um artigo meu de graduação, de pós-graduação, que o advogado gastava 60% do tempo pegando pedaços de outros modelos, perguntando para o advogado vizinho ali de trabalho, né, da mesma equipe, se ele tinha pego um caso parecido que poderia compartilhar um modelo. Então, sobrava-se muito pouco tempo para o advogado fazer uma leitura final. Ou fazia correndo, enfim, somava pouco tempo. E com a Perfeito. automação, hoje, ele não faz mais isso. Hoje ele tem mais tempo para fazer uma leitura dinâmica da peça pronta ali automatizada, porque ele não tem que se preocupar mais com os fragmentos do texto para, né, que comporam a sua peça. Isso é um item muito importante. Veja a economia. Então, se o Claro, advogado gasta 20 minutos, né, fazendo uma peça, 60% do tempo dele ele ganhou para poder fazer uma revisão. 20 minutos, uma hora, né, vai depender ali da complexidade do caso. Outro ponto importantíssimo na parte de padronizações de documentos é, parece que não, mas é uma verdade, a dificuldade que os advogados têm ainda em formatar documento. É, um usa o ABNT, o outro não consegue configurar o Word corretamente, o espaçamento entre linhas está errado, a fonte está errada. O revisor pega aquela peça para dar uma analisada, ele gasta um tempo formatando a peça, né, que veio errado ali pelo, pelo redator, né, pelo elaborador da peça. Então, esse é um quesito também que, com as automações de documentos, isso cai por terra. Não se fala mais nisso. claro. Escritórios antigos, né, que tiveram ali várias logomarcas, né, era preto e branco, agora é azul, agora passou para um vermelho, ou teve um rebrand de marca, e agora teve uma alteração. Só que várias pessoas esquecem. Então, sai uma petição de um jeito, sai uma petição de outro. Então, com esse item, né, no nível de gestão, que um coordenador não vai se preocupar mais com isso, ele vai ter tempo para olhar melhor a sua equipe, né, dar um feedback mais em um nível mais elevado do que dar um feedback de formatação, que teoricamente não se poderia falar mais nisso, né? Mas ainda a Claro. gente acaba percebendo. E E no falando um final, pouco. e no Pois não. final das contas, né, Saulo, o escritório vai ter uma imagem no mercado muito mais padronizada, muito mais coerente, muito mais consistente, porque tudo vai sair de fato com uma cara única, né? Com Assim, para o certeza. cliente é o samba do crioulo doido, quando ele vê, depois de um tempo trabalhando com o mesmo escritório, peças que são com formatação completamente diferente. É muito chato isso, né? Sebastião, isso é chato e eu tenho um amigo que fala o seguinte: o escritório, a justiça sabe quem você é através dos seus documentos. É Olha só. perfeito. É perfeito, Então, perfeito. É se eu isso mesmo. entrego uma peça mal feita, com letra trocada, justificado, esqueceu de justificar, enfim, o juiz ou o consumidor daquele documento vai ter uma visão diferente sobre você, né? Perfeito, Então, perfeito. isso é um ponto que eu sempre gosto de mencionar, e muito bem lembrado. E aí, falando um pouquinho de IA, né? Falando um pouquinho de IA, por que uma IA não pode revisar uma peça? Por que uma IA não pode revisar uma peça com as camadas que o escritório entenda como necessária? Não substituindo o revisor, não é essa a ideia. Mas Claro, chegando para o revisor uma peça que já foi pré-revisada, com coisas mínimas lidas pela IA e devolvida para a pessoa corrigir. É claro. um ponto importante de acelerar o processo de fluxo do trabalho e não sobrecarregar o revisor com revisões inúteis,
Perfeito. que a pessoa poderia aprender com a própria IA. Porque, veja, campos vazios, às vezes citou uma lei, mas a lei não foi adicionada, não tem o número, não tem o número da lei, uma nota de rodapé, enfim, algum errinho. Erros bobos, mas lá na ponta faz uma diferença, né? Isso é um ponto importante. E outra questão que é uma dor de cabeça generalizada. Eu vou usar aqui você, Sebastião, como um advogado da minha equipe, um exemplo. E eu gastei o final de semana, né? Vamos falar agora sobre gerenciamento de versão, né? Gerenciamento de Uhum. versão de teses e modelos. Gastei meu final de semana atualizando uma tese de dano moral, que a gente percebeu que estava perdendo, vamos melhorar essa tese, de danos materiais, inversões do ônus da prova, algumas preliminares, enfim. E ali você, mais 15 advogados da equipe, eu disparo o e-mail e peço para vocês atualizarem o banco de modelos de vocês, que fica na rede, mas acontece muito dos advogados usarem ali o seu desktop para armazenar os Esse é documentos, um né? problema à parte depois, mas segue aí. E ali vocês não atualizam, dos 15, 11 recebem a orientação, os outros 4 não deram uma atenção devida para o meu e-mail, mas em um determinado dia, dos 11 que receberam a orientação, um esqueceu de fazer uma devida atualização, e ali começa o meu trabalho que eu tive no final de semana, ou de um estudo aprofundado de meses, não valeu a pena, né, da maneira que deveria ser impactada. Então, o que, que se faz na automação? Como a biblioteca fica dentro do sistema, né, geralmente, a pessoa atualiza o documento e isso o próximo advogado que for consumir aquele texto, que será necessário inserir um bloco de danos morais, por exemplo, ele não vai perceber que houve aquela atualização, caso ele não tenha lido o e-mail. O sistema já vai automaticamente inserir aquele conteúdo atualizado, mantendo ali o compliance de elaboração e de padronização das peças feitas pelo escritório. Sabe que Então, isso é isso é excelente, importante. viu? Isso é excelente, viu, Saulo? Porque assim, eu tive um cliente recentemente que eles estavam em pânico, porque era um mesmo escritório, e nesse mesmo escritório, dois advogados diferentes atenderam um mesmo cliente deles, e os dois acabaram utilizando informações diferentes, bases diferentes, dando orientações diferentes em função do que eles tinham de tese anteriormente no escritório, de tempos diferentes. Olha o problema que você tem. Você tem o mesmo cliente, está sendo atendido pelo mesmo escritório com duas visões distintas e tal daquele mesmo assunto. A credibilidade do escritório vai realmente para o ralo, né? Não tem como. Vai. E, Sebastião, e temos aí escritórios que são pontuados negativamente, né? Sem dúvida. Igual você disse, por exemplo, alguns bancos, algumas empresas aí, a gente percebe que Seguradoras eles, acontece bastante também. Seguradora, banco. sim, e às vezes a própria seguradora, a gente percebe que ela demanda o escritório para colocar, né, determinada tese. E o escritório Perfeito. acaba passando batido e acaba sendo depois chamado a Perfeito. atenção. Então, quando você Excelente. começa a ter uma gestão do versionamento dos seus modelos, você começa a saber que na ponta o que está saindo é o que está no sistema. Ótimo. Isso é um ponto Ótimo. fantástico, tá? E por fim, o quinto tópico é um tópico que eu particularmente é um dos meus preferidos, né? Ele é, eu até prefiro ele do que a própria IA, porque tipo a própria IA também gera ele, né? Que são os dados. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre integração com sistemas jurídicos, o advogado ele já preencheu a ficha lá no sistema de gestão dele. A ficha é o Uhum. processo. Ele já colocou o número, as pessoas que fazem parte daquele processo, onde o processo está endereçado. Então, esses dados mínimos são mínimos, tá? Eles podem ser usados na petição. Então, em vez do advogado endereçar no braço, já utiliza os dados cadastrados do seu próprio sistema. Citar as partes, já cita
nos locais corretos, ali, por exemplo, na qualificação, ok? E ali nós podemos dar N passos a mais, porque é o seguinte, quando o escritório, a primeira oportunidade que o advogado tem, que eu percebo de uma maneira bem, né, bem superficial, é quando ele começa a usar os seus dados, consumir os seus próprios dados para melhorar a sua produtividade. O primeiro Uhum, ponto é usar esses dados para fazer uma petição, uhum, certo? Ah, mas eu gasto 2 minutos para endereçar e qualificar. Tudo bem, você faz 20 petições na semana, você faz 15. Então você começa a multiplicar as suas petições e de repente você ganhou 5 petições com esse tempo que você deixou de gastar. E depois o advogado surge uma lâmpada, né? Uma lâmpada ali, uma ideia na cabeça. Pô, mas então quer dizer que eu posso colocar outros dados e esses outros dados podem me ajudar a fazer a minha peça e depois eu posso pegar esses dados e posso tirar um relatório? Sim, é a primeira oportunidade do dia a dia do advogado que os dados vão fornecer a ele para ele poder tornar os seus dados valorosos. Então, por perfeito. exemplo, temos aí situações que começa básico, depois a pessoa começa ali a cadastrar o objeto e o pedido da ação. E no momento, né? Então, os objetos eu tenho o pedido principal e tem ali os outros pedidos, dano moral, danos materiais, enfim, os tipos de pedido. Se eles são cadastrados no sistema, quando vai fazer a peça, os próprios blocos correspondentes já são acrescentados na própria petição. Então, veja, Excelente. olha aí a oportunidade de ganho que esses advogados têm com o bem próprio, que é usar os dados ao seu favor, e esses Claro. dados, né, começar a tomar decisões nas rotinas das equipes ali, na parte principal de elaboração de peça. Excelente. Nossa, se a gente de fato utilizar essas diversas ferramentas que você está falando, Saulo, a gente provavelmente vai liberar um monte de tempo do advogado para de fato ele ter tempo para se desenvolver, para cuidar de coisas muito mais importantes e de fato agregar muito mais valor para o escritório e para o cliente que ele atende, né? Com certeza, Sebastião. E é isso que eu acredito, né? Eu vejo isso como eu não vou dizer que é o futuro, que é o presente, Claro. é o presente. Essa parte de automação, ela está cada vez mais rotineira em escritórios pequenos, médios e grandes, porque Uhum, existe um uhum, preconceito ainda com uhum. automação. Uma vez eu fiz uma apresentação que o advogado botou tanto glamour nas suas peças, porque realmente eram ali petições magníficas, né? Eu falei, doutor, o que que acontece? A automação não vai tirar o glamour das suas peças. O Uhum, seu conteúdo vai continuar sendo inserido nas suas petições. Só uhum. que esse conteúdo ele vai ser jogado de uma maneira muito mais rápida e assertiva e você vai continuar tendo os seus resultados ali nos seus processos. Perfeito, Não se tira, porque na essência o advogado tem medo de perder a personalidade, porque ali ele perfeito. escreve, né, o que ele sente, enfim, daquele caso. Isso não se perde, você não vai perder a oportunidade de narrar um fato ou os fatos, né? Uhum. Isso tudo acontece. Ah, eu quero inserir um print do extrato bancário. Você não vai perder essas questões. Não vai Claro, travar você, não vai te engessar. E a claro. automação, ela está nisso. Então, se você está tendo a oportunidade, né, de ver esse nosso conteúdo aqui, gerado pelo Sebastião, você pode me chamar. Eu terei maior prazer em pegar um caso complexo e mostrar para você que Excelente. você pode usar automação sem perder a sua personalidade. Excelente, excelente. Nossa, Saulo, assim, isso para a gente que trabalha fortemente com a gestão, desenvolvimento dos advogados, isso cai como assim, parece o paraíso mesmo, porque de fato eu consigo liberar tempo do advogado para que ele desenvolva aquelas competências que eu falei no início que são tão difíceis. Por exemplo, quando a gente fala de
o advogado ele aprender a prospectar negócio. A gente já fez algumas pesquisas e essa aparece como a competência mais difícil, que os advogados acham que é mais difícil desenvolver. Primeiro, porque eles não têm muita orientação para isso. Segundo, porque de fato exige tempo, né? Você não aprende de uma hora para outra a prospectar clientes. Você tem que ter formação para aquilo, você tem que aprender uma série de técnicas e tal, mas você tem que colocar na agenda. Assim, se você não está habituado a frequentar ambientes de networking, você vai ter que pôr na sua agenda para frequentar os ambientes de networking. Se você não está habituado a fazer venda, inclusive, para o próprio cliente atual que você já tem, você tem que colocar na sua agenda que de tempos em tempos você vai visitar aquele cliente, não simplesmente para falar do caso, do processo, mas ter um outro olhar para mostrar para ele outros serviços que ele não está percebendo e que você pode fazer para melhorar o resultado desse cliente, melhorar o trabalho desse cliente. Então, quando eu falo de prospecção, certamente ele vai ter tempo para fazer isso. Quando eu falo gestão de pessoas, que é uma outra competência fundamental, eu acho muito legal que você comentou aí que todos esses processos, eles, além de liberar tempo, eles geram informações sobre o próprio trabalho das pessoas. E isso é muito importante quando você vai gerir pessoas. Por quê? Gerir pessoas é uma questão de você dar atenção para elas, estar preocupado com elas, apoiá-las, incentivá-las e tal, mas também você pensar na tarefa que essas pessoas, nos resultados que essas pessoas estão gerando. E aí você tem informação sobre isso, te ajuda muito a você desenvolver essa competência de gestão de pessoas. Outra competência chave, né, assim, os escritórios eles são muito, infelizmente, diferente de uma indústria, que as pessoas já estão muito habituadas a fazer cálculo, tem até o engenheiro de processo, né, que a gente vê dentro de Sim, indústrias, né? O que faz um engenheiro de processo? Basicamente, ele fica cronometrando tempos, indicadores e tal, para melhorar as rotinas, melhorar os procedimentos de trabalho. Ora, sim. essa é uma competência, até se fala hoje que o advogado tem que ser meio engenheiro. É isso, de alguma forma ele tem que ser meio engenheiro, desenvolver uma competência, saber analisar isso para poder melhorar os resultados, né? E por último, a própria implantação da tecnologia, né? Como é que eu desenvolvo uma capacidade de entender o que está acontecendo no mercado em termos de tecnologia e implantar? Primeiro, se você está nos assistindo aí, você já deu o primeiro passo, que é procurar informação de qualidade, como essa que o Saulo está trazendo aí sobre as tecnologias, do que funciona, do que não funciona, em que estágio cada uma delas está. Até porque tecnologia, eu costumo dizer também, no meu livro eu coloco isso, tecnologia é muito sedutor, né? Então as pessoas acham que vão resolver o mundo com a tecnologia hoje, mas se você não tiver gestão, você vai ter dificuldade. Então, saber quais são essas tecnologias, ter projetos para implantar essas tecnologias é uma competência que vai ser muito importante para você desenvolver também para o futuro. E aí, com tudo isso que o Saulo está falando, libera muito tempo para você poder, de fato, investir tempo nisso que é tão importante para o seu escritório e para a sua carreira, né, como advogado, sem dúvida nenhuma. Saulo, Perfeito. eu acho que a gente conseguiu aqui trazer uma visão bem interessante para quem está nos assistindo. Espero que a gente consiga, no nosso conversa aí, né, levar muitas dessas informações para as pessoas melhorarem a produtividade. É o que a gente espera, né? Com certeza, né? Né? Agregar consultoria e conhecimento com tecnologia é um caminho sem volta e é o caminho do futuro. Saulo, muito legal. Você que está nos assistindo, fique sempre atento aqui aos próximos episódios. O Conversa aí, tecnologia e gestão na advocacia, é feito exatamente para você se atualizar sobre sistemas que o Saulo está falando, que eu trouxe para vocês. Até a próxima, nos vemos em breve no nosso novo episódio. Tchau, pessoal. Grande abraço.